Fala pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Todo mundo é apaixonado por pelo menos uma franquia que brinca com a fantasia. Seja Harry Potter, Crônicas de Nárnia ou até Senhor dos Anéis. E todo mundo também é apaixonado por pelo menos um filme baseado em uma história real de guerra. Pode ser o Resgate do Soldado Ryan, pode ser até um Pearl Harbor da vida. Todo mundo gosta de algum desses filmes. Agora, imagine pegar essas duas coisas tão diferentes que são a fantasia, uma história real, uma tragédia real e misturar elas em um só filme. Foi exatamente isso que Guillermo del Toro fez com o seu O Labirinto do Fauno. Filme que é considerado por muita gente como o melhor de toda a carreira desse diretor, mas que muitas outras pessoas não entendem o motivo para tanta aclamação. Pois bem, é sobre esse filme que a gente fala hoje em mais um Filme Stop aqui do canal Piuí. O labirinto é difícil de resolver, mas o caminho do like é bem facinho. Na verdade é só descer a tela e apertar. Ó o que eu quero, ó. Por quê? Tu quer duas mãos na cara? Não, eu quero like. Tem 2 likes nas minhas mãos. O editor, que é um cara muito dedicado, botou. Qual é o melhor final da história do cinema? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder e até, vou dizer, impossível. Mas eu e o Léo aceitamos um desafio do Prime Video de elencar os 10 melhores finais do catálogo do Prime Video. Na verdade, assim, não é os 10 melhores, a gente meio que fez uma seleção de 10 finais que a gente acha bacana e acabou fazendo a famosa tier list dos melhores até os piores. E na verdade não tem piores, tá? Só tem uns não tão bons assim. I'm sorry. Isso nada mais é do que um vídeo extra do canal Piuí, só que em outro canal, no canal do Prime Video. Lá a gente falou sobre vários filmes como Seven, Silêncio dos Inocentes, Gladiador, Rock e muitos outros. Então, ó, o link tá aqui na descrição, corra agora mesmo para assistir esse vídeo para você ver a nossa tier list e ver se você concorda com ela. Porque se você não concorda, lá tem a caixa de comentários que você pode xingar a gente e dizer que a gente não sabe de nada. Mas além de falar isso, por favor, comenta assim também. Traz o Piuí de novo, eles são tão bons, eu não consigo viver sem Piuí. Acho que vai ficar legal. Droga! Tá bom, eu aceito então. Sonhos têm significado? Quando a sua namorada sonha que você estava atraindo ela, isso significa alguma coisa? Muitas vezes não. Mas para diretores, pessoas criativas, os sonhos podem ser fontes de construções de novos filmes. Como é o caso do Stephen King, que não é diretor, mas que sonhou com um caso onde ele era assediado por um fã e assim surgiu Louca Obsessão. E o Robert Rodrigues acabou utilizando os sonhos do filho para fazer Shark Boy e Lava Girl. Mas eu só conheço um caso de diretor que tinha sonhos lúcidos e transformou isso em um filme. E esse caso é o de Guillermo del Toro. E aí você se pergunta, o que são sonhos lúcidos? São aqueles casos em que você está sonhando, mas você sabe que está sonhando, você sabe que está dormindo, apesar de você não conseguir fazer nada para parar essas coisas, entendeu? É o famoso caroço de azeitona. É o famoso azeite na cabeça. Vai sentar na cabeça. E o Guillermo del Toro revelou que ele tinha sonhos com um ser mitológico, um fauno, onde ele tinha conversas e ele podia viajar com essa parada. Era uma figura assustadora e tudo mais, mas ele conseguia manter conversas com esse bicho. Os anos foram se passando e a carreira desse cidadão estourou. Ele fez projetos de grande sucesso como Hellboy e Blade 2. E depois de se aventurar por esse mundo de super-heróis, ele decidiu que queria fazer um projeto mais intimista, muito mais pessoal. Foi aí que o já consagrado Guillermo del Toro pegou seu caderninho, lembrou das suas anotações sobre o fauno e criou O Labirinto do Fauno. Um filme que não foi feito com nenhum estúdio gigantesco, porque o Guillermo del Toro queria ter domínio total da obra. Ele podia ter tido mais orçamento, mas preferiu fazer um filme em espanhol e do jeito que ele queria. Porque se fosse em Hollywood, obviamente, ele teria que fazer o filme em inglês, né? Já que o americano não consegue ler legendas. Certamente que sim.
Lançada em 2006 com o roteiro e direção de Guillermo del Toro, que já dirigiu o filme A Forma d'Água, Círculo de Fogo, Hellboy. Esse cara, ele tem vários projetos muito interessantes no currículo, e até alguns meio desconhecidos, como O Espinhaço do Diabo. A espinha do diabo. É que é Espinhaço del Diablo. Ah, é verdade. Yo no lo conozco, señor. O Labirinto do Fauno abre com um conto de fadas. Nele a gente conhece a história da princesa que era filha do rei do submundo, mas que decidiu visitar o mundo dos humanos, onde ficou cega pelo sol. Assim como aquele personagem lá do filme Homem nas Trevas. Foi pelo sol? Talvez não foi igual ao Homem nas Trevas. Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. Ela não só ficou cega, como perdeu a sua memória, se tornou uma mortal e acabou falecendo no mundo dos humanos. No entanto, o rei do submundo nunca perdeu a esperança de que a sua filha algum dia retornaria até o seu local de origem. E foi por isso que ele espalhou pelo mundo alguns labirintos que funcionam como portais, que estavam esperando essa garota justamente aí pro dia em que ela estivesse pronta para voltar para casa. Vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. O filme então corta para 1944 na Espanha. E esse período, 1944, estava rolando a Segunda Guerra Mundial, mas a Espanha vivia um capítulo quase que à parte, que era a Guerra Civil que eles tinham lá. Mas assim, em 44 a Guerra Civil já tinha terminado, só que ainda tinha alguns rebeldes espalhados pelo país, então os militares iam atrás dos dissidentes. E vale a pena falar que esses rebeldes estavam indo contra a ditadura do Francisco Franco, que era o ditador da época. Tem que se fuder, acabou! Nesse contexto, nós conhecemos Ofélia, uma menina que tem apenas 10 anos de idade e é apaixonada por contos de fadas. E atualmente a Ofélia está passando por um momento peculiar na vida dela, porque ela está sendo obrigada a se mudar com a sua mãe para viver junto com o padrasto dela. Ou melhor, não só para viver com o padrasto dela, né? Mas existe uma situação aqui, a mãe da Ofélia está grávida. O padrasto dela, que é o Capitão Vidal, um dos grandões ali do regime fascista, ele quer porque quer ver o nascimento do filho dele. É uma tradição na família. Quando uma criança vai nascer, o pai tem que presenciar isso. Então ele faz com que a mãe da Ofélia e a garota se mudem lá pro acampamento dele para que ele possa assim presenciar o nascimento do filho, que ele nem cogita a possibilidade de ser uma menina. É um filho homem e ponto. Eu fiquei bolacha. Na nova casa, a Ofélia se sente meio sozinha, ela não tem amigas, ela fica retraída lá. Só que numa noite isso acaba mudando, porque ela recebe a presença de um louva-a-Deus, que depois se transforma numa fada e leva ela até um local místico, um labirinto. O labirinto de quem? Do Fauno. É uma criatura metade homem, metade bode, que começa a conversar com a Ofélia e fala que ela é a reencarnação daquela filha do rei do submundo. Só que tem um esquema aqui, tá? Para ela provar que realmente é a princesa, ela vai ter que cumprir 3 tarefas. Se tudo isso der certo, aí sim ela vai se tornar imortal e vai inclusive poder voltar para sua casa. Habréis de pasar 3 pruebas antes de la luna llena. O Fauno então passa para ela a primeira missão, que é localizar uma antiga árvore e pegar a chave que está dentro de um sapo gigante que está localizado nessa árvore. Ela vai até o local, encontra esse sapo e acaba o envenenando com alguns escaravelhos. E aí o sapo é obrigado a cuspir e ele cospe fora a chave. Ai, que susto! Nossa, que sapão! Não só isso, ele para de sugar a vida daquela árvore, que era uma árvore muito antiga, mas que estava morrendo por conta desse sapo. A gente já vai falar sobre essas criaturas e como o design delas é incrível, mas a gente tem que tirar o elefante da sala e citar uma parte meio negativa do filme, que é justamente o CGI de algumas criaturas. Boa parte das criaturas são feitas com efeitos práticos, mas o CGI, quando é utilizado, fica perceptível que é de baixo orçamento. Então esse sapão aqui não tem textura, não tem nada, né? É tudo computador essa porra. Pois é, o Guillermo del Toro tentou priorizar os efeitos práticos, mas nem sempre é possível, aqui não deu, então na primeira missão você já tem esse baque de ver esse sapo, e aí você já começa a pensar, puxa, mas será que vão ser todas as criaturas do filme assim? Felizmente não, mas fato é que acaba incomodando um pouquinho. Mas, sinceramente, pra mim, eu passo um pano, que eu também entendo que o filme tem esse aspecto um pouco mais lúdico, um pouco mais cartunesco em algumas decisões de personagens e tal, então acaba não me incomodando muito, até porque como de fato é um mundo extrapolado, né, que ela tá vivenciando, o mundo do conto de fadas, não me incomoda tanto, sabe? Ah, bom!
Bom, e o grande destaque desse filme aqui são as alegorias que ele faz, né? Nesse momento a Ofélia entra numa árvore, essa árvore tem um formato ali de um útero, um canal vaginal, entendeu? Tem um problema que é esse sapo que tá tirando a vida da árvore. Essa é mais ou menos a mesma situação pela qual a mãe da Ofélia tá passando. Ela tá grávida e por conta da gravidez ela adoeceu. Então é como se aquele ser que está dentro dela estivesse tirando a vida dessa mulher. E a Ofélia, no meio dessa situação, por mais que ela se incomode com esse bebê que tá tirando a vida da mãe dela, ela sabe que lá dentro, no fundo, essa criança não tem culpa e existe algo de bom nela. Assim como esse sapo tinha no seu interior essa chave dourada que ela tanto precisava. Aliás, alegorias não faltam aqui. A Ofélia perdeu o pai dela. Então toda essa história do rei do submundo, que quer a filha de volta e tal, é a forma como ela enxerga essa reconexão com o pai que ela já perdeu, entendeu? Ela acha que se ela fizer essas tarefas, ela vai poder voltar a ver quem ela amava. Me dê, babá. Acontece que enquanto a Ofélia foi fazer essa missão do sapo e tudo mais, a mãe dela foi vendo a sua saúde se deteriorar ainda mais. Ela quase sofreu ali um aborto espontâneo. Ela está pior do que jamais esteve. Então a Ofélia começa a se afastar um pouco desse sonho de virar uma princesa, dessas tarefas. Ela começa a ficar muito mais preocupada com o estado de saúde da mãe dela. Mas é aí que ela encontra novamente o Fauno, e o Fauno entrega para ela uma mandrágora, que é uma planta com vida. E essa planta com vida, quando colocada embaixo da cama da mãe, faria com que essa mãe fosse curada lentamente, desde que aquela planta ficasse viva também ali embaixo. Então a gente percebe que tem esse lance dela encarar talvez essa criança como alguém que está roubando a vida da mãe, mas ao mesmo tempo ela protege tanto a mãe quanto esse irmão dela, né? Habéis evitado la prueba. No. Mi madre está enferma. No es excusa para la negligencia. É isso aí, ela vai alimentando ali a mandrágora com um pouco de sangue, né? E a mãe dela de fato vai melhorando. Então a Ofélia começa a ficar um pouco mais tranquila. Em paralelo a tudo isso que vem acontecendo, ela também acaba fazendo amizade com uma das cozinheiras do local, a governanta ali de todo esse local, que é a Mercedes. Uma mulher que, além de trabalhar ali, também é uma rebelde. Então ela pega as comidas ali da despensa e ela fornece para os rebeldes, ela dá informações para eles, ela trabalha ali, mas ela é uma infiltrada. E ela odeia a outra governanta, a BMW. Em paralelo a isso, a dona Audi chega no rolê. E aí já era. Isso é uma piada bem gostosa. O Fauno novamente conversa com a Ofélia e dá a ela a segunda tarefa, que é recuperar a adaga de um tal Homem Pálido. Então ela tem que ter cuidado, porque se ele acordar, ele vai acabar com ela. Mas ele vai ficar adormecido. Se ela chegar lá na sala do banquete onde ele está sentado e não comer nada que tem naquela mesa, e olha que vai ter muita coisa gostosa, tá? Vai ter croissant, vai ter uma cuquinha de chocolate, Tem uma costelinha assada? uma costelinha e vou dizer mais, um galetinho primo canto. Ai, não tem como resistir. Um galetinho primo canto. Se tiver galetinho primo canto, polenta frita e maionese, já era. Cagado de fome? E tinha tudo isso, então quando a Ofélia chega naquela mesa, ela pega a adaga, vai vazar, mas quando ela olha aquela maionesezinha e aquele galetinho... Só uma mordidinha, ela pensa. Ela pensa, bom, cara, não vai dar nada, né? Ela vai lá e come. E o que acontece com o Homem Pálido? Ele acorda. Ele acorda, coloca os seus 2 olhos nas mãos, ele mata 2 das fadinhas que estavam ali dando suporte pra ela, que nem a fadinha que ajuda o Link nos games de Zelda. Hey, listen! E acaba perseguindo essa garota até a saída do local, onde ela, por sorte, consegue abrir uma porta que a leva diretamente pro seu quarto e escapar dessa criatura. Ela desenha uma porta. Esse bicho é muito foda. Esse design dele, graças a Deus não foi CGI e tal, é efeito prático. E você vê a pele dele, tem uma textura assustadora. E o jeito que ele coloca os olhos nas mãos e ele bota aqui, ó, as mãos no rosto. Cara, é muito assustador. Esse é um dos monstros mais icônicos da história do cinema. É verdade. Sou foda. E surgiu nesse filme aqui, espanhol, 2006. E ele já é essa criatura que todo mundo reconhece. Você pode não ter assistido esse filme, mas você já viu a imagem
montagem desse bicho. Aliás, essa figura é muito mais reconhecível que o próprio Fauno, que dá título ao filme, sabe? O Fauno é muito interessante, é um visual bacana, mas esse homem pálido, nossa, ele marca a tua alma. Quando tu assiste ele, tu não esquece. O cara é foda, patroa. E felizmente, como o Miguel falou, tanto ele quanto o Fauno são feitos com efeitos práticos. Então essas criaturas... E só uma coisa, tá? Eu vejo muita gente falando assim, mas nem sempre efeito prático é bom e tal. E é verdade. Às vezes o efeito prático pode não ser muito bom. Mas quando ele é feito com a maestria que foi feito nesse filme aqui, a gente tem que evidenciar, né? Aliás, o Guillermo del Toro é um cara que consegue transitar muito bem entre essas duas áreas. Vale lembrar que ele dirigiu Círculo de Fogo. Esse filme tem um monte de efeitos práticos, tem os caras dentro da cabine, tem pedaço de robô de verdade, mas tem momentos em que o efeito prático não supre as necessidades dele. E esse é um bom exemplo de filme que consegue transitar bem entre as duas coisas, entendeu? O Labirinto do Fauno não consegue transitar, mas aí também é uma questão orçamentária, né? Porque eu quero meu dinheiro. E lembrando as alegorias, o Homem Pálido é dito pelo Del Toro como uma referência ao fascismo, que promete para as pessoas banquetes, riquezas e até para as crianças, muitas vezes, como você pode ver lá durante a época do nazismo, a juventude hitlerista que prometia mundos e fundos, mas na verdade só estava arrancando a inocência delas. Também tem uma outra leitura com o Homem Pálido, que é justamente o fato dele pegar os olhos e utilizar eles nas mãos, que seria uma espécie de rei ou uma espécie de monarca, de comandante militar, que já não consegue mais enxergar as coisas da maneira como todo mundo enxerga, e sim com as mãos, como um manipulador. É uma pessoa que só consegue enxergar peças e vai movendo elas do jeito que bem entender. E é isso que ele tenta fazer com a Ofélia, mas não consegue. Não consegue, né? Ou consegue, porque ela caiu em tentação, o galetinho pegou ela, mas chegou ali na hora final, ela conseguiu escapar, entendeu? Quando o fascismo oferece um galetinho com maionese e polentinha... Cara, é difícil resistir a um galetinho desse, tá? Primo Canto, não dá. Eu preciso de comer, porra. Ofélia corre do Homem Pálido e vai até o Fauno com aquela adaga e fala, olha, completei aqui. Porém, o Fauno investiga e percebe que uma daquelas fadinhas acabou falecendo e pergunta pra ela o que aconteceu e acaba chegando à conclusão de que ela caiu em tentação, comeu o galetinho Primo Canto e o Homem Pálido veio atrás. E aí o Fauno fala, como punição, agora o seu espírito não vai poder voltar até a sua terra de origem, até o rei do submundo e tudo mais, você vai ficar na terra. Vuestro espíritu se quedará para siempre entre los hombres. Envejeceréis con ellos, moriréis como ellos. E como desgraça pouca é bobagem, o Capitão Vidal segue matando uma galera. Aliás, esse filme aqui tem cenas fortíssimas que mostram ele capturando alguns rebeldes. Esse filme aqui não é nem um pouco infantil, por mais que ele tenha esse negócio de conto de fadas, alegorias e tal, de fábulas, ele não tem nada disso quando você para pra pensar no que você tá assistindo, porque é um regime fascista, o Capitão Vidal é extremamente violento, essa criatura, o Homem Pálido, ele é muito assustador, então ele não funciona pra criança. Esse filme aqui, inclusive, tem uma cena em que o Capitão Vidal encontra um pai e um filho. E aí o pai fala assim, olha, a gente tava caçando coelhos. E ele fala, será que vocês estavam caçando coelhos? O cara pega os coelhos e fala, ó, a gente tava caçando coelho, eu não quero invadir nada, não sei o que tá acontecendo, não vi nada. E mesmo assim, o Capitão Vidal obriga os homens dele a matar esses caras. E aí os homens começam a hesitar. Então ele vai, mata os caras e a gente percebe que até mesmo o pessoal que tá abaixo do Capitão Vidal fica chocado com a maneira como ele age, sabe? Ele é completamente impiedoso. Eu vim da mais profundeza do inferno. E enquanto a Ofélia tava vivendo essas aventuras, ele conseguiu localizar os rebeldes, matar vários deles e capturar um como prisioneiro. Pra provar que isso aqui não é um filme infantil, tá? Esse cara capturado é gago. E aí ele começa a fazer perguntas pro cara, onde é que tá o pessoal, cadê o resto dos combatentes e tal. E o cara tem dificuldade de falar, porque ele é gago e tal. E aí, com requinte de crueldade, o Capitão Vidal fala assim, olha, eu vou te deixar escapar. Tu tem que contar até 3 sem gaguejar. Si cuentas hasta 3, sin tartamudear, te puedes ir. 1. Bien. E aí essa cena é extremamente tensa, porque o cara tenta, mas ele não consegue, ainda mais porque ele tá completamente assustado, né? Então o cara já gagueja naturalmente, e ele ainda tá assustado, ele não consegue falar, e é uma cena tensa, né? Baita cena. Esse diretor é brabo, ele consegue fazer terror, ele consegue fazer fantasia, ele consegue fazer luta, pensa num cara versátil. Esse gordinho é brabo, é uma pena que ele abandona metade dos projetos dele, mas quando ele se propõe a fazer, é muito bom. Muito obrigado.
O homem, obviamente, não consegue escapar e começa a ser torturado incessantemente. E aí, entre uma torturinha e outra, o Capitão Vidal encontra a mandrágora embaixo da cama da esposa dele. E aí ele chega lá e fala, mas que palhaçada é essa? Quem é que tá mantendo uma árvorezinha aqui? Até porque ele não vê essa criatura viva. Ele vê ali um tubérculo cheio de fungo, um negócio asqueroso, uma batata, entendeu? E aí ele fala, ó, minha mulher, dá um jeito nessa tua filha. Não quero saber disso aqui. Que nojo. E então a mãe da Ofélia chega pra ela e fala, ó, minha filha, não dá pra ser assim e tudo mais. E ela pega essa mandrágora e arremessa no fogo. Aí a Ofélia vê esse ser vivo morrendo, enquanto os humanos não veem nada, mas sentem. Porque no momento em que a mandrágora morre, a mãe da Ofélia entra em serviço de parto. Serviço de parto? Trabalho de parto. Trabalha de parto, Léo. Trabalho de parto? Eu tive uma filha e não sei. Tu que acabou de ser pai e trabalha de parto. Trabalho de parto. ¡Se parece burro! O Capitão Vidal não é bobo, tá? Ele é cruel e inteligente. E ele percebe que estão roubando ali da despensa várias coisas, entre elas alguns antibióticos, que ele suspeita que é o próprio médico que tá levando para alguém. Então ele percebe, ó, o médico também faz parte desses combatentes. E digo mais, a única pessoa que tem a chave da despensa é a Mercedes. Então ele começa a conectar essas pontas. El día en que entraron en la bodega, con tanta granada y explosivos, el candado no estaba forzado. Juntando essas informações, ele vai atrás da Mercedes, mas a Mercedes também é inteligente e percebe que vai dar ruim para ela, pega a Ofélia e resolve que vai escapar daquele local. Porém, elas são capturadas e a Mercedes também é levada para ser torturada. Só que ela é malaca, tá? Então quando isso vai acontecer, ela consegue pegar uma faca, se defender e mete faca no Capitão Vidal. A Mercedes escapa dali, começa a ser perseguida pelos homens do Vidal, mas ela consegue se meter no meio da floresta e é localizada por vários rebeldes. Esses rebeldes então acabam ali com as tropas que estavam atrás dela e a Mercedes fica bem. O mesmo não pode ser dito da Ofélia, porque a Mercedes escapou, mas a Ofélia ficou lá no QG do Capitão Vidal. Onde é que eu tô? O capitão levou uma facada, mas tá vivo ainda e vai atrás da Ofélia. E antes que ele chegue nela, a Ofélia é encontrada pelo Fauno, que fala, olha, eu vou te dar mais uma chance, entendeu? Tu pega essa criança agora, que acabou de nascer e tal, e leva até o labirinto. E aí a Ofélia faz isso, pega o bebê, vai até o labirinto, encontra o Fauno e ele dá a ela uma nova chance. A última chance de ela cumprir as suas tarefas e voltar para sua verdadeira casa. Essa missão é muito simples, é derramar o sangue de um inocente ali num caminho do labirinto. E foi justamente por isso que ele falou para ela levar o bebê. Tem que matar uma porra dessa. Porque o bebê acabou de nascer, então ele é 100% puro. E a Ofélia, nesse momento, diz assim, não, eu não farei isso. E aí o Fauno fala, poxa, mas essa criança acabou de nascer, ela não tem contato nenhum contigo, ainda teve uma questão dela ter feito a sua mãe adoecer, no fim das contas falecer, porque no parto a mãe da Ofélia acaba morrendo, e a garota ainda assim diz que não fará mal nenhum a essa criança. ¡Entregadme al niño! No. Mi hermano se queda conmigo. Só que nesse momento, quem chega ali é o capitão, que não enxerga o Fauno, enxerga só a Ofélia e o bebê recém-nascido, e ele acaba dando um tiro na garota, pega o bebê no colo e sai daquele labirinto. Sai do labirinto, ele é encontrado pelos rebeldes, que o capturam, pegam o bebê dele, e ele entende que perdeu essa batalha e fala, bom, já que eu perdi mesmo, só quero fazer um pedido aqui, tá? Diga pro garotinho quem que é o pai dele. Daí os rebeldes falam, não vão falar não. E matam o capitão. Decirle a qué hora murió su padre. Foda-se. A Mercedes então entra no labirinto e encontra a Ofélia já à beira da morte. E nesse momento a gente vê ali a visão dela, a gente vê ela sendo transportada para o mundo fantástico, onde ela finalmente é recebida pelo rei do submundo, pela rainha e até pelo Fauno. E ali é dito que ela, não derramou o sangue da criança, derramou o seu próprio sangue naquele local e por isso cumpriu a última tarefa e voltou para o seu verdadeiro lar e para o seu posto de princesa do submundo. Padre. Habéis derramado vuestra sangre antes que la de un inocente. Esa era la última prueba, la más importante.
Esse final deixa muita gente perdida, porque acha uma parada meio triste, a garota morreu e tal, mas ao mesmo tempo é reconfortante, porque ela conseguiu ir até o submundo lá, voltar a ver seu pai, o rei, que era pai dela, no caso. Mas acontece que o que as pessoas ficam perdidas é tipo, pô, mas como é que funciona esse labirinto? Como é que funciona esse fauno? Ele existe, ele não existe? E assim, a leitura mais óbvia é que de fato ele não existe. Tudo que ela viu foi uma projeção que ela fez, uma imaginação, um jeito que ela criou para poder suportar as dores que ela sentia, entendeu? Ela preferiu olhar ali naquelas fábulas, naquelas histórias, um jeito de passar por aquilo. Não é à toa que só a Ofélia consegue enxergar o fauno, a mandrágora, como ela abre portas com um pedaço de giz, como ela entra nesses lugares e tudo mais. O que realmente acontece aqui é que a Ofélia preferiu o terror de monstros e situações assustadoras ao terror que era a sua própria realidade. A vida dela era muito pior do que fugir do homem pálido, do que ter que correr atrás de um sapo gigante e tudo mais. E a criança, ela tem esse lance, essa ingenuidade, essa imaginação para conseguir transformar situações assim em verdadeiros contos. Esse filme aqui, para mim, ele tem alguns momentos em que eu consigo traçar um paralelo entre ele e A Vida é Bela, aquele filme italiano que todo mundo detesta porque venceu o Oscar em cima de A Central do Brasil, que pra mim é melhor do que A Central do Brasil. Você é maluco, é? Que ele tem meio que essa parada de trazer esse lado mais lúdico da guerra, entendeu? De trazer um pai tentando fazer a criança enxergar isso. E aqui é o que acaba acontecendo com a Ofélia. Ela realmente fugiu daquela vida com o Capitão Vidal pra ir pra uma vida com o fauno, com o homem pálido e com esses medos que eram menores do que os medos que ela tinha no seu dia a dia. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. É real que de fato ela foi pro submundo? Nesse momento do filme é irrelevante, como ela não existe mais na Terra, tanto faz na verdade, porque o que passou pra ela, o ato dela ter protegido o irmão, mesmo que o irmão estivesse roubando a vida da própria mãe, ela passou por cima disso e protegeu aquele inocente. Então, essa jornada, por mais lúdica que seja, no final das contas faz sentido pra ela, né? E tem muita gente que enxerga esse final como um final feliz, né? Tipo, poxa, ela conseguiu, ela virou a princesa, né? Só que, cara, esse é um final melancólico pra caramba, entendeu? Porque assim, se a gente for analisar cruamente a situação, ela morreu. Foi isso que aconteceu e ponto. Morri! Labirinto do Fauno custou 19 milhões e faturou 83. Não fez tanta grana assim, porque como a gente sabe, é um filme de língua não inglesa, americano não gosta de ler legenda, mas esse filme acabou ficando cult, então muitas pessoas começaram a assistir e recomendar. Aliás, esse filme é muito bem avaliado na crítica. As pessoas realmente amam porque a construção dele é incrível. Ele poderia ser um filme que se perde no tom, porque ele tá falando de criança, ele tá falando de fábulas e tá tendo essa parte toda violenta em volta. Só um diretor com a sensibilidade que o Del Toro tem conseguiria fazer essa história funcionar, né? E esse filme aqui foi reconhecido desde o seu lançamento, né? Ele foi indicado a 6 Oscars, acabou levando 3 para casa, uma coisa totalmente inusitada para um filme lá em 2006, espanhol e tudo mais, mas como o Miguel falou, o Del Toro aqui tem provavelmente o trabalho mais impressionante da sua carreira. Pode não ser o filme favorito de muita gente e tudo mais, mas o que ele fez aqui é uma obra assim, cara, é excelência, entendeu? É muito impressionante a realização de O Labirinto do Fauno. Eu vou dizer, esse filme, ele é tão redondo, ele é tão perfeito na proposta e tal, que ele é um filme nota 10, não tem o que falar. Esse filme é nota 10 e definitivamente é um filme top, como foi dito pelos caras do Piuí. Se eles falaram, tá falado, né? Ah, não tem discussão daí, né? Então é isso, pessoal. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você gosta, se você não gosta, se você ficou muito triste com o final, ou se você até considera ele um final feliz. E não se esqueça de conferir os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que está no YouTube e precisa ser assistido por você, tá? É considerada a grande obra do Piuí. O Piuí tem vários vídeos, mas a grande obra é o PeeWeeCast.